Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. A saudade é grande e por enquanto a gente vai se vendo por aqui de maneira virtual, né? Vou falar hoje sobre a arte grega, um dos temas que eu mais gosto de explicar. É um dos temas, de fato, na minha opinião, dos mais encantadores da história da arte, certo? O povo grego é fantástico, a arte grega é fantástica. Vamos ver por quê. Olha só, quando se fala na arte grega, a gente fala, na verdade, numa arte que tem como principal característica o antropocentrismo. Já dizia o filósofo Protágoras que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, tudo na arte grega é feito tendo como referência o homem. Seja na arquitetura, seja na pintura, na escultura ou no teatro. O homem é a grande temática, certo? A condição existencial do homem, os seus problemas existenciais, a beleza humana, tudo isso é o que serve de, digamos, inspiração, de motivo para a obra artística grega. Mas junto com o antropocentrismo, temos também o racionalismo. Mas não entendam a arte grega como sendo racional, no sentido de achar que ela seja fria, de que ela seja, digamos, que ela não seja dotada de emoção. Ela é sim dotada de emoção. E quem melhor definiu essa característica racionalista da arte grega foi o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, na sua obra O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, onde ele vai dizer o seguinte: o pensamento grego, ele é, na verdade, resultado da combinação de dois elementos. Um elemento que ele vai chamar de dionisíaco, relativo ao deus Dioniso, que é o deus do vinho, é o deus da embriaguez, o deus da espontaneidade dos instintos. Ou seja, é o princípio marcado pela manifestação da vontade humana. Mas essa vontade humana, quando se manifesta de maneira espontânea, livre, muitas vezes coloca o homem em conflito com outros homens, em conflito com a sociedade, ou, no caso grego, em conflito com os deuses ou com o destino. Isso provoca situações de sofrimento. E nessas situações de sofrimento, muitas vezes a vida parece perder sentido. E é nesse momento que entra o outro elemento, o elemento apolíneo, relacionado ao deus Apolo, que é o deus da beleza, é o deus da harmonia, é o deus do equilíbrio. Então é ele que vem equilibrar esse mundo que aparentemente perdeu sentido, devolvendo sentido à vida humana através do uso da razão. Então essa razão, ela está combinada à emoção a partir justamente da combinação desses dois elementos. O elemento dionisíaco, a manifestação da vontade, que gera conflito, e o elemento apolíneo, que é, na verdade, a manifestação racional, que entende o conflito como algo que faz parte da vida humana. E é preciso aprender a conviver com situações de conflito e com situações de sofrimento, certo? É a razão que não nega a emoção. É a razão que compreende a emoção como parte fundamental da vida, certo? Então é esse tipo de racionalidade que vai perpassar, que vai fazer parte da arte grega. Então vamos lá, vamos ver agora, certo? Como essa concepção de arte se manifesta nas várias modalidades, começando pela pintura. Ora, os gregos vão pintar principalmente sobre vasos cerâmicos. Nós vamos ter aqui duas fases. Numa primeira fase, nós temos aqui a pintura sobre fundo vermelho e na segunda fase, a pintura sobre fundo preto, tá? Essa primeira fase aqui corresponde ao período arcaico, avançando ali para o início do período clássico. E no período clássico é que se desenvolve então a segunda fase, né? Então é só lembrar, primeiro é rubro, depois é negro, é rubro-negra a pintura grega, certo? Como todo grande flamenguista. Muito bem, vamos lá então. Temos aqui temas da mitologia, temas do cotidiano, figuras antropomórficas, a forma humana se destaca, mas existe um aspecto estilizado de algumas partes do corpo. Primeiro, o desenho dos pés, digamos, afinado muito mais do que o natural, assim como também o desenho das mãos, certo? Eles têm aqui um certo gosto, né, por alguns contornos finos, algumas formas mais pontudas, como por exemplo, o
formato da barba aqui na altura do queixo, certo? A própria roupa cheia, né, com essas pontas aqui, então tem um caráter um pouco estilizado, certo? Agora vamos lá, vamos falar da escultura. A escultura tem 3 fases importantes. No período arcaico, nós temos as esculturas masculinas, chamadas de couros, ou as femininas, do mesmo tipo, chamadas de coures, tá? Ela tem uma forte influência egípcia, porque são figuras de aspecto frontal e ao mesmo tempo estáticas, paradas, certo? Existe inclusive uma certa desproporção. Por exemplo, as coxas aqui, ó, elas são muito grossas e tão grossas, né, que seriam inclusive muito mais grossas do que, por exemplo, a cintura. Essa cintura afilada, afinada, marca uma certa desproporção que viria aí de uma herança egípcia, embora existam, né, diferenças aí entre a arte grega e a arte egípcia, mas dá para identificar essa influência da frontalidade, da estaticidade e também com uma certa desproporção. Aí no período clássico nós temos um naturalismo, ou seja, uma busca da perfeição na representação, representar aquilo que os olhos conseguem captar, mas também representar, digamos, essas figuras nuas, mas uma nudez natural, ou seja, temos ali um esportista arremessando um disco, né? A chamada escultura conhecida como discóbolo. Então ele faz isso nu, tá? Mas os atletas gregos praticavam esportes completamente nus. Olha, em Esparta isso era muito comum. Em outras cidades também se praticava, mas em Esparta se sabe que era muito comum. Então é um flagrante, né, natural de uma cena que de fato acontecia, certo? Ele não está posando ali para ser representado, é uma coisa que ele está fazendo naturalmente. E se representa isso com naturalidade em dois sentidos. No sentido de representar a nudez no momento de espontaneidade, mas ao mesmo tempo de procurar representar aquilo que os olhos conseguem captar. Esse naturalismo como também significado de um certo realismo visual. Mas também figuras em movimento, ao contrário da estaticidade do período arcaico. Já no período helenístico, que é o período do domínio macedônico, nós vamos ter ali, ó, movimento, como já tínhamos, por exemplo, no período clássico, só que agora esse movimento vem acompanhado de dramaticidade, ou seja, a dramaticidade toma o lugar do naturalismo, né? O maior exemplar aqui é a Samotrácia, certo? Do período helenístico. Agora a gente avança para falar sobre a arquitetura. E é aqui, na verdade, que a gente vai identificar como talvez o principal exemplar da arte grega, né, as colunas gregas, manifestam, por exemplo, o antropocentrismo. Olha só, nós vamos ter nas esculturas dóricas, certo? Que são, na verdade, muito comuns, né, em Esparta, porque Esparta foi fundada pelos dórios. Temos aqui, olha só, essa parte da base da coluna, que a gente vai chamar de fuste, ele é mais grosso, certo? Essa robustez da coluna, na verdade, tem como referência a robustez do corpo masculino dos soldados espartanos, dos seus treinamentos intensos para o exército. E, ao mesmo tempo, a simplicidade, essa parte de cima que é o capitel, é marcadamente simples, sem muitos detalhes decorativos. Isso tem também a ver com o estilo de vida que havia em Esparta, uma vida extremamente rigorosa de treinamento militar e ao mesmo tempo simples. A classe mais rica de Esparta, a classe dos militares, dos chamados esparciatas, eles não desfrutavam de luxo, pelo contrário, levavam uma vida de grande simplicidade, certo? Até porque a maior parte da vida deles era dedicada à guerra, e na guerra não se desfruta, né, de pompa, de luxo, e sim de situações de adversidade. Então o corpo masculino aqui é representado através da coluna dórica, pela sua simplicidade e pela sua robustez, tendo uma relação aí com o corpo masculino, né, dos soldados espartanos. Agora, já os estilos jônicos o estilo jônico e coríntio, a gente vai ter um fuste mais fino, tendo aí uma identificação com o corpo feminino ideal, né? Aquele ideal de beleza do corpo feminino, que na visão grega seria um corpo mais magro, um corpo mais afilado, certo? Muito bem, mais esbelto. E aí a gente tem também aqui, ó, no capitel, essas formas curvas das volutas, certo? Da coluna jônica, que na coluna dórica existem geralmente em tamanho menor, mas também em maior quantidade. Então,
as formas curvas do corpo feminino e também o fuste mais fino, né, mais delgado, também teria uma identificação aí com o corpo feminino. Então vejam que as colunas gregas, elas são concebidas tendo como referência o corpo humano, masculino ou feminino, porque o homem é a medida de todas as coisas. Agora, se as colunas gregas são os principais exemplares da arquitetura grega, nós vamos ter uma exceção. Essa exceção está no Erechtheion. O Erechtheion é um templo em homenagem aos deuses do campo, construído no século V a.C., no período clássico, que é o período do governo de Péricles. O governo de Péricles, ele é posterior ao contexto ali ele está no final, né, das chamadas guerras médicas. Os gregos lutaram contra os persas pela região da Ásia Menor, que seria ali, né, a margem direita, a costa leste do mar Egeu. E os gregos venceram os persas. E nessa guerra, as cidades gregas se uniram sob a liderança de Atenas, que formou uma aliança militar, a chamada Liga de Delos. Terminada a guerra, a cidade de Atenas estava destruída. Mas para reconstruir a cidade, Atenas forçou as outras cidades a continuarem pagando impostos para aquela aliança militar, para que Atenas pudesse se reconstruir. É o chamado imperialismo ateniense, ou ainda o imperialismo, né, de Péricles, do século V a.C. E foi com esses recursos dessas cidades que faziam parte da Liga de Delos que Atenas foi reconstruída no século V a.C. durante o governo de Péricles. Fazem parte desse período obras monumentais, como o Partenon, o templo em homenagem a deus Atena, e também o Erechtheion. E aí tem uma coisa curiosa. No Erechtheion, a gente vai ter aqui, ó, o chamado balcão das Cariátes, ou seja, em vez das tradicionais colunas gregas, né, jônicas ou coríntias ou dóricas, vamos ter mulheres esculpidas no lugar das colunas. O nome que se dá para essas esculturas aqui é Cariátide, porque seriam esculturas das mulheres de Cária. E quem eram as mulheres de Cária? As mulheres de Cária viviam na Ásia Menor, aquela região que estava sendo disputada, né, por gregos e persas. Na verdade, os gregos tinham um certo domínio sobre aquela região e o Império Persa se expandia em direção àquela região, ameaçando aí o domínio grego sobre a costa leste do mar Egeu. E os gregos reagiram a isso, vencendo a guerra contra os persas. Mas essas mulheres estavam no meio do fogo cruzado. E o que vai acontecer? Elas sabiam que não havia como resistir ao domínio de uma das partes. Uma das duas partes, gregos e persas, dominaria aquela região. Então não havia mais liberdade possível, né? Não uma liberdade plena, né? Mas que tipo de liberdade podia se pensar? Então, aquilo que estava ao alcance delas era decidir a qual povo seria melhor submeter. A submissão a qual povo traria a elas alguma maior liberdade possível, entre aspas. E aí elas pensaram que a melhor escolha seria se submeter aos persas. Por quê? Porque os gregos tratavam os povos dominados como bárbaros, sendo eles a civilização e o resto a barbárie. Já os persas tinham uma relação diferente com os povos dominados. Os persas assimilavam a cultura dos outros povos e tinham inclusive uma relação de parceria, de aliança política com os chefes dos povos dominados. Então essas mulheres entenderam, essas mulheres amantes da liberdade, entenderam que a submissão aos persas, né, traria a elas uma vida um pouco mais livre. E aí elas se aliaram aos persas e resolveram então se submeter aos persas, auxiliando os persas durante a guerra. Mas acontece que os persas são derrotados, essas mulheres serão escravizadas, serão levadas para Atenas, algumas delas, e escravizadas. Trabalharão na construção, melhor, na reconstrução da cidade de Atenas no governo de Péricles. E em homenagem ao trabalho dessas mulheres, que ajudou a erguer, né, a cidade de Atenas novamente, a cidade de Atenas foi incendiada durante a guerra, né, nós temos aí, em homenagem a essas mulheres, dessas escravas, o balcão das Cariátes, ou seja, a escultura dessas mulheres no topo, a cabeça delas suporta o peso da estrutura. É a condição, certo, da vida dessas mulheres. Elas só tinham uma escolha possível a fazer, a vida mais livre possível. Mas essa vida, esse desejo de liberdade acabou custando a elas a escravidão. Mas elas têm consciência de que fizeram a melhor escolha. E por isso, mesmo aqui, esculpidas como escravas, já que é o seu corpo que ergue tudo isso e suporta tudo isso, elas mesmo assim, tendo consciência da sabedoria de suas escolhas, porque a liberdade, né, é um grande valor na cultura grega, essas mulheres olham serenas, tranquilas para
horizonte, certo? De quem aceita a condição em que vive, porque sabe que essa condição é resultado das suas escolhas conscientemente, certo? Então isso é um certo espírito trágico que existe na arte grega, de entender que a vida é marcada por conflitos, é preciso fazer escolhas diante desses conflitos, mas é preciso também saber que nem sempre essas escolhas serão exitosas, e aí é preciso lidar com as consequências disso, e é preciso ter consciência de que a vida humana, a condição humana, ela é cheia de reveses, certo? Muito bem, vamos lá então. Vamos falar agora do teatro grego. O teatro grego, tá, ele vai surgir primeiro na forma de tragédia, a primeira modalidade, certo, teatral que se conhece. A tragédia, o que é? Ela, na verdade, é uma narrativa, é uma trama, melhor dizendo, né, que traz um problema que provoca sofrimento. Esse problema, ele é alheio à vontade humana. Ele é provocado pela vontade dos deuses, pelo destino ou pelo conflito entre as vontades, os anseios individuais e, sei lá, convenções sociais, políticas, né, culturais de um povo. E por serem problemas alheios à vontade humana, também está fora do alcance humano, do personagem trágico nesse caso, a solução para o problema. E aí é preciso aprender a lidar, a conviver com um problema, certo? Por entender que esse problema de fato não tem solução. Então, os principais autores das tragédias gregas foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. E elas têm origem onde? Nas chamadas dionisíacas, que eram festividades, na forma geralmente de procissão, em homenagem ao deus Dioniso, que é o deus do vinho, o deus da embriaguez. Depois vai se tornar também o deus do teatro, o próprio deus da tragédia, certo? E a gente vai ter aqui o chamado coro, certo? O coro, na verdade, é formado por um grupo de sátiros, que eram homens que vinham vestidos, né, de uma figura híbrida, metade homem, metade bode. Inclusive o nome tragédia vem de tragos do grego, quer dizer bode, tá? E esse coro de sátiros, que eram esses homens híbridos aí fantasiados, eles cantavam os chamados ditirambos, que eram poemas líricos em homenagem a Dioniso, certo? Então, e eles faziam isso numa espécie de uma barca com rodas, o chamado carros navales. Nós vamos ter então aí o surgimento da tragédia, e vamos ter nesse contexto, de acordo com a tradição grega, tá, o primeiro ator teria sido Téspis, um homem que teria pulado do carros navales e ele teria passado a interagir com o coro, né, de sátiros. E aí essa interação, essa representação individual teria dado origem então, certo, à primeira situação em que surge um ator na tradição grega. Muito bem, nós vamos ter aqui ainda a comédia. E na comédia a gente tem aqui uma trama que satiriza geralmente os problemas do cotidiano. E no final, tudo fica bem, ao contrário da tragédia, né? Cujo problema não tem solução. Então, o principal autor foi Aristófanes. Percebam que todos os principais autores que eu citei, Aristófanes, de comédia, e da tragédia, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, são todos eles do século 5 a.C., período clássico, tá? Aristófanes, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, todos do século 5 a.C., o século de Péricles, o período clássico, que é um momento de grande efervescência cultural em Atenas. É o auge do desenvolvimento político, econômico, militar, cultural e artístico de Atenas. Muito bem, nós vamos ter aqui, em geral, até 3 atores, fazendo todos os personagens. E para isso usavam máscaras, né, para diferenciar, claro, um personagem de outro. E era proibida a participação de mulheres como atrizes, tanto é que os homens também usavam máscaras para representar papéis femininos. E por que se excluía as mulheres? Porque o teatro era um evento público. E em Atenas, como diria o nosso grande compositor Chico Buarque, né, na sua música As Mulheres de Atenas estão para servir, né, os homens de Atenas, que são orgulho e raça de Atenas. As mulheres então servem seus homens e por isso têm uma vida social, um papel social voltado, na verdade, ao ambiente doméstico, à vida privada. Os eventos públicos são de direito exclusivo dos homens. Não é à toa que só os homens poderiam participar da política ateniense, né? As mulheres estavam excluídas da democracia ateniense. Muito bem, temos aqui os chamados anfiteatros. São, na verdade, construções feitas na encosta de morros, de montanhas,
onde se aproveita a inclinação do morro para escavar o lugar onde vai a arquibancada. Arquibancadas essas que são escavadas, preenchidas com pedra, tem uma grande inclinação, gerando ali, né, uma condição acústica ideal para, por exemplo, uma peça ser ensinada para um público de 10, 15 mil pessoas ou até mais, né, segundo alguns estudos. Então, imagine só como 3 atores vão poder falar sem usar qualquer tipo de amplificação, microfone, seja lá o que for, né? Não tinha isso na época, é óbvio. Então eles falavam ali a capela ao ar livre e tudo isso era ouvido pela multidão, pela plateia que assistia tudo isso. Era preciso então um sistema acústico, né, bastante, digamos, favorável. E os anfiteatros eram feitos com uma inclinação na encosta da montanha que favorecia então a reverberação da voz dos atores. E é isso que temos de mais importante sobre a arte grega. Fica aqui então as atividades, certo? Para vocês ao final do capítulo da apostila de vocês, tá certo? Então, por hoje é só. Fiquem bem, se cuidem e espero vê-los o mais rapidamente possível, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.